Quando o Senhor, Ele criou o homem, Ele permitiu que o homem passasse um período privado da companhia da mulher. Deus aguardou um tempo, não porque Ele não houvesse pensado, vou criar uma mulher. Mas antes de criar o homem, antes de manusear o homem com as suas próprias mãos, Deus já havia criado todos os seres viventes, todos os seres que respiram sobre a terra e debaixo das águas. E Deus fez macho e fêmea. E agora Ele cria o homem e permite que o homem fique algum tempo ainda só. Eu acredito que esse fôlego que Deus deu ao homem antes da criação da mulher, seja nada mais do que uma oportunidade do homem perceber realmente a necessidade de companhia e da preciosidade daquilo que seria colocado ao lado dele, a mulher. Então Deus agora, ele olha para o homem e, lendo a mente, o coração do homem, porque já há dentro de Adão essa ausência e esse sentimento de ausência, né? Ele já percebe essa ausência se torna gritante, porque ele vê os animais e todos eles têm os seus pares e ele está sozinho. Então, nesse momento, Deus traz a Adão uma mulher, Eva. Obrigado, amor. Nós estamos falando de mulheres incríveis. A minha esposa é uma mulher incrível, né, irmã? Irmã Regina, minha esposa, agradeço a Deus por ela. E você, esposo que está aqui, falem o mesmo da sua esposa. Mulheres incríveis, maravilhosas, porque são mulheres do Senhor. Irmãos queridos, eu acredito que Adão, ele se alegra agora com a mulher que Deus lhe deu, porque vem para somar, vem para completar. Por isso, não só outubro, mas todos os meses do ano, os homens precisam valorizar as mulheres. Não porque elas precisam ser lembradas uma vez ou outra, não. Porque elas fazem parte da nossa própria existência. Não poderíamos pensar na nossa própria vida sem uma mulher. Nascemos de uma, não é assim? Então, a mulher não está, a mulher é. E esse mês nós estamos falando sobre mulheres incríveis, que a Bíblia traz, mas todo o culto tem ressaltado que vocês, mulheres que aqui estão, são mulheres incríveis, tá? A história de vocês não serão descritas aqui nesse livro, mas se Deus tivesse dado oportunidade ou deixado aberto para continuar a escrever neste cânon, com certeza, muitas das mulheres que aqui estão, talvez todas, quiçá todas, estariam entrando nas páginas da palavra. Amém? Como mulheres de fé, como mulheres que fizeram diferença, como mulheres que receberam transformação e que, aproveitando essa oportunidade, cresceram, se entregaram, se renderam aos pés de Cristo. Falamos de duas mulheres do Novo Testamento. Maria foi a primeira, depois Maria Madalena. O último culto, última quarta-feira, Deus trouxe ao nosso coração a lembrança de uma mulher do Velho Testamento, Débora, mãe de família, esposa, juíza, profetisa, uma mulher incrível. Mas voltando ao Novo Testamento hoje, eu quero trazer ao seu coração a lembrança de uma mulher bem conhecida sua, que foi, podemos dizer, foram
né? Marta e Maria foram duas mulheres incríveis, mas eu quero ressaltar a pessoa de Maria, mas não diminuindo Marta, tá? Marta e Maria, duas mulheres incríveis. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 10. Eu quero ler os versículos 38 e 39. Lucas capítulo 10, 38 a 39. Encontrou? Diga amém. Amém. Se você puder, coloque-se de pé, por gentileza. A partir do versículo 38. Hoje eu não estou com a versão igual. Mas vamos lá. Quero ler a partir do versículo 38. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra que sempre acrescenta. Obrigado pela Tua palavra que nos faz viver o melhor desta terra, comer o melhor desta terra, experimentar as benesses da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Por esta palavra, Pai, compunge o nosso coração, aquece a nossa alma, incendeia-nos, Pai, com desejo de dar ao Senhor o nosso melhor, a prioridade dos nossos dias e da nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui diante de duas mulheres maravilhosas, incríveis, mulheres que amavam Jesus, todas duas, juntamente com o irmão que chamava Lázaro. Então eles moravam em uma aldeia chamada Betânia, e eles eram amicíssimos de Jesus. Quando Lázaro morre, você conhece o texto, né, lá em João capítulo 11, o texto diz que Jesus amava Lázaro, Jesus o amava. Era uma família muito amada do coração de Cristo, assim era recíproco esse amor. Marta e Maria tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, se converteram à fé e acreditavam em Jesus, e entenderam quem era Jesus. Eles se converteram e tiveram a oportunidade de dar ao Senhor um lugar especial na sua casa. Marta e Maria são mulheres incríveis, porque elas alcançaram o conhecimento de Cristo, de quem Ele era, e este conhecimento transformou a vida delas. A partir do momento em que elas conheceram o Senhor, elas agora têm no seu lar, na sua casa, no coração, um lugar especial para o Senhor, um lugar especial para Jesus. Marta e Maria nos ensina o quanto nós precisamos guardar um lugar especial na nossa vida para o Senhor, o quanto Ele precisa ser bem recebido em nossa casa, em nosso lar, em nosso coração, o quanto Ele precisa sentir esse amor e ser bem-vindo Jesus em nosso meio. Há um cântico que diz isso, e que seja de fato uma realidade em nós.
Que nossa casa seja uma morada onde Deus, Ele reina, onde Jesus acha hospedagem, guarida e residência. Duas mulheres maravilhosas que amavam Jesus. Mas o texto vai nos mostrar aqui, no versículo lido, que Maria se destacou. Maria se destacou nesse momento em especial. Marta tinha suas qualidades, os seus talentos, e era tão amada por Jesus quanto Maria. Mas Maria se destaca aqui. Pensando em Marta, uma mulher incrível, uma mulher que queria receber Jesus com o melhor, uma mulher que queria fazer o seu melhor para agradar Jesus, uma mulher que nos dá exemplo de zelo, de hospitalidade. Assim nós precisamos também pensar que aquilo que fazemos para Deus, homens, mulheres, crianças, jovens, aquilo que fazemos para Deus precisa ser feito da melhor qualidade, que nós precisamos derramar-nos diante do Senhor, dando-lhe o melhor. Marta tinha no seu coração de fazer o melhor. Escuta, Deus nos ensina aqui e fala ao nosso coração. Quando Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você está agitada, ocupada com muitas coisas, preocupada, seu coração está assoberbado com muitas coisas, mas uma coisa só te é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Quando isso acontece, Deus, Ele trabalha no nosso coração, nós que estamos aqui, você que está online, a Bíblia vai dizer-nos, e Deus pelo seu Espírito Santo vai dizer-nos nessa manhã, que muitas vezes nós queremos fazer o melhor para o Senhor, por exemplo, na casa dEle, queremos dar ao Senhor o melhor no nosso ministério, queremos ser ativos na casa de Deus e nos compromissos que nós assumimos com Ele. Os ministérios nos quais abraçamos, se líderes, se auxiliares, não importa, mas estamos inseridos no corpo, estamos envolvidos no trabalho, e isso é importantíssimo, porque a engrenagem chamada igreja, ela não poderá dar seguimento e trabalhar sem que todos os dentes dessa engrenagem estejam perfeitamente em seus lugares. Então você é peça fundamental nessa obra. Mas escuta, Marta, ela nos ensina que muitas vezes apenas o zelo por coisas não mostra de fato amor por Cristo. Zelo por atividade não produz no coração de Jesus aquilo que Ele espera de nós. Está dando para entender? Muitas vezes nós nos esmeramos muito, trabalhamos muito para a obra física da igreja. Mas como está a sua devocional? Como está a sua adoração? Como está o seu quebrantamento? Como está o seu a sós com Deus? Trabalha muito. É louvado, é louvada pelo seu serviço, e é indiscutível isso. Marta, não temos uma vírgula para falar contra ela no que tange a qualidade de hospedagem que ela dava a Jesus. Estava ocupada, eu quero dar o melhor para o Senhor. Mas nesse dar o melhor para o Senhor, o próprio Senhor ficou de fora. O próprio Senhor ficou esquecido. Deus, Ele nos diz nessa manhã, olha, cuidado para que você não se sobrecarregue com coisas e deixe o principal de fora, que é a pessoa do Senhor. Faça com qualidade aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, a missão que Ele te incumbiu, o projeto que Ele colocou no seu coração, a liderança que Ele te deu, o auxílio que Ele permite que você dê a um ministério, a um departamento, a uma organização. Mas escuta, não deixe de dar ao Senhor a sua adoração pessoal,
o seu louvor. Não deixe, não se esqueça do Senhor. Não se ocupe com tantas coisas que a melhor parte fique de fora. Cuidado. Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida devocional? É você e Deus. Nenhum juízo humano poderá apontar o dedo para você e dizer, porque isso é uma questão sua com o Senhor. Mas Deus te pergunta, como está? Não porque Ele não saiba, mas para que você comece a perceber e faça uma reflexão. Como você está na sua vida devocional? Porque talvez lemos a palavra para preparar um sermão, pastor, ele precisa ler a palavra todo dia praticamente, prega o tempo todo, mas é a única coisa que Deus espera de mim, que eu pegue a palavra e que eu esteja sempre com olhos aguçados no próximo sermão que surgirá, é isso? Será que o meu ofício em trazer para os irmãos não se tornou apenas um ofício? Será que eu também estou desfrutando dessa comunhão, dessa intimidade? Será que eu também estou me derramando aos pés desse Jesus e ouvindo a sua voz e ouvindo a sua palavra? É isso que eu pergunto para você, analisando a minha vida, a sua vida. É você e Deus, mas dê o seu melhor. Precisamos dar o nosso melhor na obra, mas precisamos dar o nosso melhor da nossa adoração, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então, nós olhamos para Marta e vemos uma mulher que está muito comprometida, mas deixando a desejar. Maria, porém, não parece tão comprometida. Acredito que ela tenha ajudado, mas quando Jesus chega, ela para. Ela quer ter um momento com Jesus, ela quer ouvir o Senhor. Ela parou e assentou-se aos pés do Senhor. E nós precisamos aprender a fazer isso. Parar e assentar aos pés do Senhor, porque é dele que vem. Muitas vezes nós estamos tão apavorados em responder às perguntas que nos são feitas, a dar a resposta que o momento exige, que nós atropelamos esse momento em que Jesus poderá nos dar a orientação que nós precisávamos, sem queimar todo o fosfato que tínhamos. Ficamos loucos porque nós queremos responder de nós, mas deixamos a palavra de Jesus. Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. E Ele pode te dar a resposta que você precisa, em todas as áreas, em todas as questões. A melhor palavra é a palavra dEle. Então, Marta, uma mulher incrível, mas Maria, uma mulher incrível. E ela nos deixa esse exemplo muito positivo. Jesus sempre merece prioridade na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Nada pode ocupar o lugar de Jesus. Senhor, o Senhor não percebe e o Senhor vai permitir que isso aconteça? Que a minha irmã, ela fique aí parada enquanto eu faço todo o trabalho? Marta, Marta, você está muito preocupada. Escolhe como a sua irmã a melhor parte. E depois vocês duas juntas, com força dobrada, vão e realizam a obra. É isso que Ele quer. Que nós venhamos dar ao Senhor o primeiro momento da nossa vida, o primeiro lugar na nossa vida. E que daí as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é isso que Ele mesmo ensina, Jesus ensina. Amém, irmãos? Então, Marta aqui nos mostra que aquilo que é secundário precisa ser secundário, porque Jesus é prioridade. Maria nos ensina que nós não podemos permitir que os afazeres
da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dia, da nossa casa, nos roube a alegria e o privilégio, irmãos, de podermos estar aos pés do Senhor. Mulheres incríveis, eu quero ainda ler um versículo com você, lá em João no capítulo 11, versículo 32 e 33, o texto nos diz assim, escuta a palavra. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés, mais uma vez, né? Dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, chorou quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Irmãos, temos aqui uma mulher diante de uma perda colossal, diante de uma tragédia. Seu irmão morreu, Lázaro. Aquela família já não está completa. Aquela família que recebia Jesus com alegria, já não está completa. Jesus, quando for a Betânia agora, não mais encontrará os 3 irmãos, mas apenas 2 irmãs, 2 mulheres, que sentem a falta do irmão, que sentem a dificuldade de conviver com a ausência dele. Mas Maria, ela tem uma postura de quem acredita que Jesus, ele poderia fazer toda a diferença se ele estivesse presente. Maria nos ensina aqui que nós precisamos ter fé, que a presença de Jesus faz toda a diferença, muda toda a história radicalmente, e é uma realidade. Maria está nos ensinando na sua pequenez, irmãos, porque não dá para julgar ela, mas poxa, ela tinha que acreditar que Jesus ele tem poder até para ressuscitar mortos. Não, nós estamos falando de um fato, nós estamos falando de uma pessoa que está vivendo uma crise, mas no meio de uma crise, ela não culpa Jesus por não ter vindo antes da morte dele, sendo que ela mandou mensageiros lá, olha, avisa Jesus para ele vir, mas ele ainda se demorou lá onde estava. Mas ela não culpa Jesus, ela olha para Jesus e diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Ela está demonstrando fé, ela demonstra que Jesus tinha poder para curar, que ele poderia fazer toda a diferença, que a presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida, amém? E precisa ser a nossa convicção. Mas a Bíblia nos diz, lá em Efésios, a Bíblia nos diz assim que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, amém? Irmãos, e é isso mesmo. Talvez neste momento tenha fugido da mente de Maria essa palavra, né? Não o versículo que não era, ainda não havia sido escrito, né? Não o versículo, mas essa realidade, porque Jesus já havia realizado tantas outras coisas, mas nós precisamos entender isso, que Ele tem poder para realizar infinitamente mais, além do que nós pedimos e pensamos. Então Jesus chama Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Mas essa mulher acreditava que Jesus tinha poder para fazer toda a diferença. É uma mulher incrível que nos traz lições gloriosas, que nos ajuda a perceber o quanto nós falhamos muitas vezes, em deixar Jesus de fora, em querer tomar nossas decisões, em achar que a nossa postura por nós mesmos, ela possa estar correta, se não buscamos direcionamento de Jesus. Mas ainda quero te dizer mais uma coisinha para a gente finalizar aqui. Lendo lá em João capítulo 12, versículo 2 e 3. Evangelho de João 12, 2 e 3 diz assim: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia,
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Isso já é posterior à ressurreição de Lázaro, né? Ressurreição capítulo 11, lá no capítulo 12, eles estão dando um almoço, né? Juntos, novamente, Jesus em Betânia mais uma vez, e mais uma vez na casa de Marta e Maria, família completa, os três juntos. Aquele que estivera morto 4 dias, voltou do túmulo, está sentado ali, e Lázaro estava presente. O texto faz questão de mostrar que aquele que esteve 4 dias no túmulo e já cheirava mal, agora está entre eles, louvando e glorificando a Deus. Não há nada que impeça o morto de ser trazido à luz da vida. Por isso nós cremos na ressurreição, por isso nós cremos também na conversão das pessoas. Por isso, ele já cheira mal, pastor, não tem jeito, não existe isso quando Jesus está no centro da vontade da vida humana. Aleluia. Mas nesse momento, desse almoço, dessa comemoração, talvez até comemorando o que havia acontecido, né? Maria, ela vai nos seus guardados e ela pega um frasco com unguento, com um perfume caro, e ela derrama aos pés de Jesus. E ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. E o texto nos fala deste acontecimento como uma prova de amor, como uma prova de reconhecimento, como uma prova de humildade, de humilhação. Não que ela se humilhou em fazer aquilo, mas humilhando-se no sentido de se mostrar quem era, pequenina, de exaltar, de querer exaltar a Cristo, porque Ele merecia e merece. Então Maria, ela também nos ensina nessa manhã, que nós precisamos derramar o nosso melhor sobre Jesus. E mais uma vez nos prostrar aos pés de Jesus. Que não adianta nós derramarmos ou tentarmos derramar o nosso melhor sobre Jesus, nos mantendo, né, na postura de exaltados, porque eu faço, porque eu sou, porque eu sei. Mas lá nos pés dele, entendendo, eu sou dependente, eu necessito, eu não posso nada a não ser aquilo que Ele me dá poder de realizar. Dá para entender isso? Eu não posso nada a não ser aquilo que Ele me dá poder de realizar. Porque a palavra nos diz, sem Ele nada podeis fazer. Nada podemos fazer. Marta nos ensina, Maria grandiosamente nos ensina nesta manhã. Mulheres incríveis, que fazem toda a diferença na história bíblica, na nossa história hoje, nos ensinando coisas importantíssimas. E que o Senhor possa ajudar-nos a guardar essas verdades, para vivê-las. Porque hoje, nós somos as Martas e as Marias, nós somos os Lázaros, nós somos as pessoas que estão aqui. Jesus continua a passar e a visitar-nos e a estar no meio daqueles que o invocam, que o buscam. Mas quem tem recebido a prioridade na nossa vida? Os nossos afazeres ou Cristo que nos dá poder para realizar todas as coisas? Que o Senhor nos abençoe com essas lições preciosas no nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque celebramos a vitória que há em Cristo Jesus. Obrigado porque a tua palavra nos ajuda, Pai, a verificar o quanto a nossa vida pode ser melhor, o quanto a nossa adoração precisa ser mais profunda, o quanto muitas vezes nós somos Marta, mas o quanto nós precisamos ser Maria, o quanto nós precisamos deixar essa sobrecarga de ocupações, de coisas, de pensamentos, de preocupações, de serviços, para também dedicarmos um tempo ao Senhor nos teus pés. Como é propício esse tempo na nossa vida e como é oportuno, porque o Senhor nos diz para que nós peguemos o tempo que recebemos das tuas mãos e possamos trabalhá-lo, segurá-lo, escolher nele as melhores partes para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que nos ensina a derramarmos o que temos de mais precioso aos pés, numa posição de humildade, como quem reconhece toda a dependência, mas numa posição em exaltar aquele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Que assim estejamos nós, para a glória do Senhor, em todos os dias da nossa vida, em o nome de Jesus. Amém.